Existe um segredo inscrito nas próprias células do seu corpo. Um código que os cientistas descobriram há poucas décadas, mas que permanece inexplicado pelos modelos convencionais da evolução. Dentro do seu DNA, existem 223 genes que simplesmente não deveriam estar ali. Genes órfãos, assim os chamam os geneticistas. Sequências de código genético que aparecem exclusivamente em seres humanos, sem nenhum ancestral evolutivo identificável. Não estão presentes nos chimpanzés, nossos supostos parentes mais próximos. Não aparecem em gorilas, orangotangos, nem em qualquer outro mamífero que habita este planeta. Surgiram aparentemente do nada, como se alguém os tivesse inserido deliberadamente em nosso genoma. Quando o projeto Genoma Humano completou o mapeamento do nosso DNA em 2003, os pesquisadores esperavam encontrar respostas definitivas sobre nossa origem. O que descobriram, porém, foi um enigma ainda mais profundo. 3 bilhões de pares de bases, todo o código que nos define como espécie, e dentro dele, anomalias que desafiam tudo o que nos ensinaram sobre evolução gradual. O cromossomo 2 representa outro mistério que poucos ousam discutir abertamente. Os grandes símios possuem 48 cromossomos. Nós possuímos apenas 46. A diferença não é trivial. Análises detalhadas revelaram que o que deveria ser 2 cromossomos, separados em nossos ancestrais, aparece fusionado em um único cromossomo nos humanos. A evidência está gravada no próprio DNA. Telômeros, as sequências que normalmente só aparecem nas extremidades dos cromossomos, encontram-se no meio do cromossomo 2. E os 2 centrômeros onde deveria haver apenas um. Como se alguém tivesse deliberadamente unido 2 cromossomos e desativado as partes redundantes para que o novo cromossomo funcionasse corretamente. Fusões cromossômicas acontecem naturalmente, argumentam os céticos. Mas quando ocorrem de forma natural, quase sempre causam problemas graves de fertilidade ou desenvolvimento. Esta fusão específica teria que ter acontecido em um único indivíduo, que teria sobrevivido, se reproduzido, e cuja descendência teria substituído completamente toda a população anterior. Estatisticamente improvável, a menos que houvesse alguma vantagem massiva ou alguma intervenção deliberada. E depois existe o gene FOXP2. Presente em muitos mamíferos, a versão humana contém mutações específicas que são absolutamente cruciais para a linguagem e a fala. As diferenças entre nossa versão e a dos chimpanzés são mínimas. Apenas 2 mudanças de aminoácidos, mas os efeitos dessas pequenas alterações são monumentais. Crianças com mutações nesse gene apresentam dificuldades severas de linguagem. Camundongos modificados geneticamente para carregar a versão humana do FOXP2 demonstram vocalizações mais complexas e mudanças significativas no desenvolvimento cerebral. O aspecto mais perturbador surge quando investigamos quando essas mutações ocorreram. Os estudos genéticos indicam que as alterações cruciais no FOXP2 aconteceram há aproximadamente 200 mil anos, coincidindo precisamente com o surgimento do Homo sapiens anatomicamente moderno. Como se em um momento específico do nosso passado, alguém tivesse feito ajustes precisos em nosso código genético para nos conceder capacidade linguística avançada. Durante décadas, os cientistas assumiram que 98% do nosso DNA era lixo evolutivo, resíduos sem função. O projeto ENCODE, publicado em 2012, demoliu essa suposição. Pelo menos 80% do nosso genoma possui funções bioquímicas ativas. Grande parte desse suposto DNA lixo constitui código regulatório, software que controla quando e como outros genes se expressam. Comparados com chimpanzés, possuímos aproximadamente o mesmo número de genes codificadores de proteínas. A diferença fundamental reside no DNA regulatório. Padrões de expressão gênica mais complexos, redes regulatórias mais elaboradas. É como se alguém tivesse pegado o hardware básico de um primata e instalado software mais sofisticado. Francis Crick, o cientista que recebeu o Prêmio Nobel por descobrir a estrutura do DNA,
passou os últimos anos de sua vida propondo uma teoria chamada panspermia dirigida. Argumentou que a vida na Terra, ou pelo menos seus componentes essenciais, poderia ter sido deliberadamente semeada aqui por uma civilização extraterrestre avançada. Não apresentou essa ideia como ficção científica. A apresentou como hipótese séria, baseada na complexidade extraordinária do DNA e na improbabilidade estatística de que surgisse por acaso no tempo disponível na Terra primitiva. Foi criticado, ridicularizado em alguns círculos acadêmicos, mas jamais retratou sua hipótese. Essas anomalias genéticas permaneceriam como curiosidades científicas inexplicáveis, como se não fosse por um detalhe extraordinário. Há 5.000 anos, uma civilização que mal conhecemos deixou registros escritos descrevendo exatamente esse processo, não em linguagem científica moderna, obviamente, mas em termos que, traduzidos para nossa compreensão atual, descrevem com precisão perturbadora o que a genética moderna está descobrindo. Nos museus do mundo inteiro, guardadas atrás de vitrines de vidro, repousam dezenas de milhares de pequenas placas de argila. São do tamanho de um livro de bolso, cobertas de marcas estranhas, que parecem pegadas de pássaros na lama. Os acadêmicos chamam essa escrita de cuneiforme. Constituem os registros contínuos mais antigos do pensamento humano que já encontramos. E contém algo que nos ensinaram a ignorar, algo que nos disseram ser apenas mitologia, fantasia religiosa de povos primitivos. Mas existe um problema fundamental com essa explicação conveniente. Os sumérios, o povo que escreveu essas placas, não eram primitivos em nenhum sentido da palavra. Possuíam matemática avançada, astronomia precisa, códigos legais complexos, sistemas de irrigação sofisticados. Conheciam coisas que não deveriam conhecer. E quando escreveram sobre nossa origem, sobre como a humanidade foi criada, não o fizeram como quem conta histórias para crianças. Escreveram como quem elabora um relatório técnico. Esta noite, o arquivista noturno vai ler esse relatório junto com você, palavra por palavra. Vamos seguir o rastro de uma história que os arqueólogos descobriram há mais de 100 anos, mas que a maioria das pessoas jamais ouviu. Uma história que não começa com um Deus abstrato criando o homem do pó, mas com seres específicos, com nomes próprios, com genealogias detalhadas, com motivações claras, tomando decisões deliberadas sobre o que só podemos chamar de engenharia genética. Os sumérios chamavam esses seres de Anunnaki, e segundo seus registros meticulosos, os Anunnaki nos criaram, não em sentido espiritual ou metafórico, em sentido absolutamente literal. Tomaram algo que já existia na Terra, algo primitivo, e o modificaram. Misturaram sua essência com a nossa. O resultado foi o Adamu, o primeiro homem. Nós. Preciso fazer uma advertência antes de prosseguirmos. Esta não é uma história confortável. Não é uma narrativa que se encaixa facilmente com o que nos ensinaram em escolas ou templos. Mas está escrita, está documentada. E cada ano que passa, cada descoberta que fazemos em genética, em arqueologia, em antropologia, faz com que essa história antiga pareça menos fantasia e mais memória preservada através dos milênios. A questão não é se os sumérios escreveram isso. A questão é por que escreveram, o que estavam tentando preservar para as gerações futuras. No final do século XIX, algo extraordinário começou a emergir das ruínas da Mesopotâmia. Arqueólogos europeus, financiados por museus britânicos, franceses e alemães, escavavam as antigas cidades de Nínive, Babilônia, Ur e Nippur. O que encontraram transformaria para sempre nossa compreensão do passado humano. Não descobriram apenas edifícios ou estátuas. Descobriram bibliotecas inteiras, câmaras repletas de placas de argila, empilhadas, catalogadas, deliberadamente preservadas, milhares e milhares delas. Quando os estudiosos finalmente decifraram a escrita cuneiforme, e perceberam que não estavam lendo contos de fadas. Estavam lendo contratos comerciais, leis, receitas médicas, observações astronômicas, cartas de negócios.
E entre tudo isso, textos religiosos de uma complexidade que ninguém esperava encontrar. O processo de decifrar o cuneiforme foi uma odisseia intelectual que durou décadas. No início do século XIX, ninguém conseguia ler esses textos. As marcas em forma de cunha pareciam meramente decorativas, talvez símbolos sem significado fonético real. Mas em 1835, um oficial britânico chamado Henry Rawlinson escalou um penhasco perigoso em Beistun, no Irã, onde encontrou uma inscrição massiva em 3 idiomas diferentes: persa antigo, elamita e acadiano. A inscrição de Behistun funcionou como a chave. Era a pedra de Roseta da Mesopotâmia. Usando o persa antigo, hoje que os estudiosos já conseguiam ler parcialmente, Rawlinson e outros começaram a decifrar o acadiano. E uma vez que puderam ler acadiano, conseguiram trabalhar retroativamente até o sumério, a língua ainda mais antiga da qual o acadiano havia herdado o sistema de escrita. Em 1857, a Real Sociedade Asiática realizou um experimento decisivo. Enviaram cópias de uma placa recém-descoberta a 4 estudiosos diferentes, trabalhando de forma completamente independente. Pediram que a traduzissem sem consultar uns aos outros. As 4 traduções coincidiram em todos os pontos essenciais. O cuneiforme havia sido definitivamente decifrado. E então começou o verdadeiro trabalho. Milhares de placas aguardavam para ser lidas. Entre elas, várias que contavam a história da criação. Não uma única história. Há mais várias versões, cada uma com diferentes níveis de detalhe, diferentes perspectivas, mas todas narrando essencialmente o mesmo evento. Como os Anunnaki decidiram criar uma espécie trabalhadora, misturando sua própria essência com a de um hominídeo primitivo que já habitava a Terra. A placa mais famosa é o Enuma Elish, o poema épico da criação babilônico. Mas existem outras igualmente importantes. O Atrahasis, que detalha especificamente o processo de criação humana. O Gênesis, de Eridu, que conta a história do dilúvio. As placas de Nippur, que contêm fragmentos de histórias ainda mais antigas. Essas placas não foram escritas por uma única pessoa, nem em um único momento histórico. São cópias de cópias de cópias. Os escribas babilônicos copiavam textos sumérios que já tinham 1000 anos de antiguidade em sua própria época. E esses textos sumérios afirmavam estar preservando conhecimentos de eras ainda mais remotas, de tempos anteriores ao dilúvio. Imagine um escriba na Babilônia, por volta de 1800 antes da Era Comum, sentado em sua sala de placas com um pedaço de argila úmida diante dele. Ao seu lado, repousa uma placa suméria antiga, tão antiga que a linguagem é arcaica mesmo para ele. Cuidadosamente, símbolo por símbolo, copia o texto. Não o modifica, não o melhora, preserva exatamente como está. Porque sabe que está preservando algo sagrado, algo anterior à sua própria civilização. E esse escriba não é o primeiro da cadeia. Está copiando de uma placa que já era uma cópia, e essa cópia provinha de outra cópia antes dela. A corrente se estende para trás, camada sobre camada, como anéis em uma árvore antiga, até chegar a textos que poderiam ter 4.000, 5.000, talvez 6.000 anos de antiguidade. Quando lemos essas placas hoje, estamos lendo registros que atravessaram pelo menos 3.000 anos de transmissão contínua. E ao longo de todos esses séculos, a história central permanece consistente. Os Anunnaki vieram, os Anunnaki trabalharam, os Anunnaki se cansaram, os Anunnaki decidiram criar ajudantes, os Anunnaki criaram o homem. Mas eis o que verdadeiramente inquieta: os sumérios não escrevem essa história como se estivessem inventando ficção. Escrevem como se estivessem documentando fatos, incluem detalhes técnicos, descrevem procedimentos específicos, mencionam tentativas fracassadas, protótipos que não funcionaram, ajustes que tiveram que fazer. Não soa como mitologia, soa como ciência. Entre todas as placas de argila que sobreviveram aos milênios, existe uma que os especialistas consideram talvez
o documento mais importante e simultaneamente mais ignorado sobre a origem humana. Chama-se Atrahasis. Foi escrita em acadiano, baseando-se em fontes sumérias ainda mais antigas, por volta de 1700 antes da Era Comum. Mas os eventos que descreve, segundo o próprio texto, ocorreram quando os deuses eram como homens, numa era anterior ao grande dilúvio. O Atrahasis é consideravelmente mais extenso e mais detalhado que qualquer outro relato de criação mesopotâmico. Ocupa 3 grandes placas, cada uma com múltiplas colunas de texto denso. E, diferentemente de outros textos que são poéticos e líricos, o Atrahasis é prosaico, direto, técnico. Lê-se como um documento histórico, como um relatório de procedimentos. O texto começa descrevendo a situação que existia antes da criação dos seres humanos. Os Anunnaki encontravam-se divididos em 2 grupos distintos. Os Anunnaki superiores, os deuses celestiais, governavam e tomavam as decisões importantes. Os Anunnaki inferiores, chamados Igigi, realizavam todo o trabalho físico necessário para manter a operação funcionando. Durante 40 períodos, conforme relata o texto, os Igigi cavaram canais, escavaram o leito do Tigre, aprofundaram o curso do Eufrates, prepararam os sistemas de irrigação para que a água fluísse corretamente pelos campos, construíram as fundações para as cidades que os Anunnaki superiores habitariam. Era trabalho brutal, incessante, aparentemente sem fim. Mas ao completar 40 períodos de labor contínuo, os Igigi chegaram ao limite de sua tolerância. O texto preserva suas palavras de desespero. Carregavam a cesta. O fardo era pesado. Grande era a dificuldade. Decidiram então se rebelar. Em segredo, elaboraram um plano. Queimariam suas ferramentas de trabalho. Marchariam durante a noite até a morada de Enlil. Enlil ocupava a posição mais elevada entre os Anunnaki que administravam a terra. Seu nome traduz-se como Senhor do Vento ou Senhor do Ar. Era o administrador supremo, aquele que mantinha a ordem, que executava as decisões do Conselho Divino. Sua morada ficava em Nippur, a cidade sagrada no centro geográfico da Suméria. Numa noite que mudaria para sempre o destino da terra, os Igigi queimaram suas cestas de trabalho, atearam fogo às suas pás. Marcharam em massa até Nippur, cercaram a residência de Enlil, gritaram na escuridão: convocamos cada deus para a guerra. Pusemos fim à escavação excessiva. O trabalho nos está matando. Enlil acordou aterrorizado, chamou seu camareiro Calcal e ordenou que trancasse as portas, que pegasse armas, que se posicionasse para a defesa. Enlil não sabia como reagir. Os Igigi eram numerosos. Se os atacasse, haveria guerra civil entre os deuses. Mas se cedesse às suas demandas, quem realizaria o trabalho necessário? Convocou então uma assembleia de emergência. Chamou Anu, seu pai, o Deus Supremo dos Céus. Chamou Enki, o mais sábio de todos. Os 3 se reuniram em conselho para decidir o que fazer diante daquela crise sem precedentes. Lutar contra os Igigi rebeldes e destruí-los, negociar concessões, aceitar a derrota. Foi então que Enki propôs uma solução que nenhum dos outros havia considerado. Em vez de combater os Igigi ou ceder às suas exigências, e por que não criar um substituto? Um ser que pudesse realizar o trabalho que os Igigi se recusavam a fazer. Um ser suficientemente inteligente para seguir ordens, suficientemente forte para trabalhar, mas não tão poderoso a ponto de se rebelar efetivamente como os Igigi haviam feito. O conselho concordou com a proposta. Enki então convocou Nintu, a deusa-mãe, a especialista em dar forma à vida. O nome Nintu significa Senhora do Nascimento. Em outros textos ela é chamada Ninhursag, Senhora da Montanha Sagrada, ou Ninmah, Senhora Exaltada. Em termos que fazem sentido para nós hoje, ela era a bioengenheira dos Anunnaki. Enki dirigiu-se a ela com palavras que o texto preserva com precisão. Tu és a matriz, aquela que pode criar a humanidade. Cria um trabalhador primitivo para que possa carregar o jugo, que carregue o jugo atribuído por Enlil.
que o trabalhador assuma a dificuldade dos deuses. A resposta de Nintu é absolutamente crucial para compreender o que se seguiu. Não me é possível fazer isso sozinha. Apenas com Enki pode esta obra ser realizada. É ele quem pode purificar todas as coisas. Que Enki me forneça a argila para que eu possa trabalhá-la. Observe a estrutura dessa colaboração. Nintu é a especialista em moldar a vida, mas não pode criar vida a partir do nada. Necessita de duas coisas específicas. Primeiro, argila, a matéria-prima básica. Segundo, a purificação de Enki, sua contribuição genética. É um esforço colaborativo entre o cientista Enki e a bioengenheira Nintu. Enki aceita participar, mas então acrescenta algo fundamental que define todo o processo subsequente. No primeiro dia, no 7º dia e no 15º dia do mês, farei um banho de purificação. Que um dos deuses seja sacrificado para que todos os deuses possam ser purificados na imersão. Com sua carne e seu sangue, que Nintu misture a argila. Deus e homem estarão mesclados juntos na argila. Detenha-se nessas palavras. Um deus deve ser sacrificado. O texto especifica que deve ser um deus com tema, uma palavra que os tradutores interpretam como personalidade, inteligência ou consciência. Esse deus não pode ser qualquer deus. Deve ser um que possua características mentais específicas, capacidades cognitivas que serão transferidas para a nova criação. Os Igidi, ainda reunidos em assembleia após sua rebelião, indicaram um dos seus. O texto sugere que foi um dos líderes da revolta, possivelmente como advertência para os demais, sobre as consequências de desafiar a ordem estabelecida. Esse Deus foi sacrificado. Seu sangue foi coletado. E aqui, o texto torna-se extraordinariamente específico sobre o procedimento que se seguiu. Nintu pegou a argila, misturou-a com o sangue divino, amassou a mistura, purificou-a em banho ritual. Depois, dividiu a massa resultante em 14 pedaços iguais. 7 colocou à direita, 7 colocou à esquerda. Entre eles posicionou um molde de tijolo. Essa menção ao molde de tijolo tem confundido os tradutores durante décadas. Alguns acreditam que seja simbólico, representando a estrutura física do ser humano. Outros sugerem que poderia referir-se a algum tipo de ferramenta ou dispositivo utilizado no processo. O termo exato em acadiano é libitu, que designa o molde usado para dar forma a tijolos de argila. Seria essa uma referência metafórica ao útero artificial, a algum tipo de incubadora onde os primeiros protótipos foram gestados? O que vem em seguida soa inquietantemente médico para um texto de 5.000 anos. Nintu convocou 14 deusas menores, divindades especializadas em gestação. 7 foram designadas para criar machos, 7 para criar fêmeas. A cada uma foi entregue um pedaço da argila misturada com sangue divino. O texto descreve o processo. As deusas mães sábias foram reunidas. Nintu sentou-se contando os meses. O 10º mês fatídico aproximava-se. O 10º mês chegou. O período de abrir o ventre completou-se. 10 meses. O texto é específico quanto a isso. Não 9 meses como uma gestação humana moderna convencional, mas 10 meses lunares, que corresponde aproximadamente à duração que os antigos utilizavam para medir o período gestacional completo. E ao final do 10º mês, nasceram os primeiros humanos, 7 machos, 7 fêmeas. O texto os denomina Lulu, que significa o misturado ou aquele que foi mesclado. Também os chama de Adamu, o terrestre ou o feito de terra vermelha. Esse termo, Adamu, sobreviveria milênios depois no texto bíblico hebraico como Adão. Mas Nintu percebeu imediatamente que havia um problema fundamental com esses primeiros protótipos. Eles podiam trabalhar, possuíam força física adequada, tinham inteligência básica suficiente para seguir ordens simples, porém não conseguiam se reproduzir por conta própria. Cada vez que os Anunnaki necessitavam de mais trabalhadores,
Tinham que repetir todo o elaborado processo desde o início. Preparar a argila, misturá-la com sangue divino, implantá-la nas deusas mãe. Aguardar 10 meses. Era ineficiente. Não era sustentável a longo prazo para as necessidades crescentes de mão de obra. O texto descreve, então, várias tentativas subsequentes de Enki e Nintu. Criaram protótipos com características diferentes. Alguns textos paralelos descrevem experimentos que resultaram em seres deformados. Um que não conseguia reter água, outro que não conseguia caminhar, outro que não possuía órgãos reprodutivos funcionais, outro que não conseguia fechar a boca. Essa descrição de tentativa e erro não soa como narrativa mitológica. Soa exatamente como um processo científico de desenvolvimento. Como qualquer pesquisa genética moderna, houve falhas, iterações, ajustes sucessivos até chegarem ao design correto. Os sumérios estavam descrevendo com a linguagem disponível há 5 milênios o que nós hoje reconheceríamos como engenharia genética experimental. Finalmente, após diversas tentativas, Enki conseguiu criar humanos com capacidade reprodutiva completa. O texto não fornece detalhes técnicos específicos sobre como isso foi alcançado. Apenas indica que Enki modificou o design e estabeleceu o molde final da humanidade. Os Igigi foram finalmente libertados do trabalho. O texto preserva as palavras proclamadas naquele momento. Que a deusa do nascimento crie descendência. Que o homem carregue o fardo dos deuses. Que eles construam suas cidades. Que façam o trabalho de irrigação. Que construam canais para alimentar a terra. E durante o que o texto descreve como períodos que poderiam significar séculos ou milênios, a humanidade cresceu, multiplicou-se, trabalhou os campos, construiu as cidades, escavou os canais, serviu nos templos dos Anunnaki. Os Anunnaki viviam em conforto enquanto os humanos trabalhavam, e os humanos cultivavam os campos e traziam as colheitas aos templos. Os humanos cozinhavam, limpavam, construíam. Em troca, os Anunnaki permitiam que vivessem, que comessem uma porção do que cultivavam, que habitassem as cercanias das cidades sagradas. Mas houve um efeito colateral que os Anunnaki não haviam antecipado em seus cálculos. Os humanos se multiplicavam rápido demais. Diferentemente dos Anunnaki, que possuíam períodos de gestação longos e produziam descendência raramente, os humanos se reproduziam com velocidade impressionante. Em poucas gerações, encheram a Terra. O texto registra que nem 100 anos haviam passado quando a Terra se expandiu e os povos se multiplicaram. A Terra mugia como um touro. Enlil ficou perturbado com aquela proliferação descontrolada. Dirigiu-se aos grandes deuses em assembleia. O ruído da humanidade tornou-se intenso demais para mim. Com seu alvoroço, me privam do sono. Aqui vemos uma repetição do padrão original. Assim como os Igigi haviam perturbado o descanso de Enlil com seu trabalho ruidoso e suas reclamações, agora os humanos perturbavam seu descanso com sua população barulhenta e crescente. A solução proposta por Enlil foi a mesma que anteriormente fora cogitada para os Igigi rebeldes: destruição. Primeiro, enviou uma praga. A doença varreu as populações humanas. Morreram em massa. Mas Enki, que havia criado a humanidade, não desejava vê-la destruída completamente. Em segredo, advertiu certos humanos sábios sobre como sobreviver à praga. Ensinou-lhes sobre ervas medicinais, sobre quarentena, sobre práticas de higiene. A população humana recuperou-se. Enlil ficou furioso. Se a praga não funcionara, ele tentaria outro método. Enviou uma seca. Durante 7 anos, não choveu. Os rios secaram, os campos racharam, as colheitas falharam. Os humanos começaram a morrer de fome e sede. O texto descreve o sofrimento com detalhes gráficos. As pessoas estavam reduzidas a comer grama como gado. Suas faces estavam verdes de fome. Caminhavam curvados pelas ruas. Seus peitos estavam finos, suas faces inchadas. Mas novamente Enki interveio em segredo. Ensinou os humanos a encontrar água subterrânea.
a cavar poços profundos, a sobreviver com rações mínimas. A população recuperou-se outra vez. Enlil estava cada vez mais frustrado. Convocou o conselho dos Anunnaki e propôs a solução final: um dilúvio que apagaria toda a vida da face da Terra. Desta vez, fez com que todos os deuses jurassem manter o plano em absoluto segredo, e ninguém poderia advertir os humanos sob nenhuma circunstância. Todos juraram. Até mesmo Enki, sob pressão de seus pares, teve que fazer o juramento. Mas Enki era astuto. Tecnicamente não podia falar diretamente a um humano sobre o dilúvio que se aproximava. Porém encontrou uma brecha em seu juramento que mudaria o destino da nossa espécie. Para compreender verdadeiramente o que os textos antigos estão nos dizendo, precisamos examinar com cuidado quem eram esses seres que os sumérios chamavam de Anunnaki, porque a resposta a essa pergunta determina como interpretamos absolutamente tudo o mais que lemos nessas placas milenares. O termo Anunnaki aparece em centenas de textos sumérios, acadianos, babilônicos e assírios ao longo de mais de 3.000 anos de história documentada. Não é um nome usado casualmente ou de maneira inconsistente. É um termo técnico preciso que se refere a um grupo específico de seres com características bem definidas. A etimologia dessa palavra é instrutiva e reveladora. An significa céu em sumério. É também o nome do Deus Pai, o mais elevado de todos os deuses, que significa terra, o sólido, o terrestre, o material. Una ou Nun significa semente, descendência, príncipe. Portanto, Anunnaki traduz-se literalmente como a semente do céu e da terra, ou mais significativamente, os príncipes que do céu à terra desceram. Isso não é linguagem poética vaga, é descrição literal. Os Anunnaki são seres que possuem origem celestial, mas que vieram à terra. São a descendência de An, o céu, que agora habitam Ki, a terra. Nos textos mais antigos, os Anunnaki são apresentados como os filhos de An e Ki. Mas a genealogia torna-se progressivamente mais complexa em textos posteriores, revelando uma estrutura hierárquica elaborada. Os mais importantes entre os Anunnaki possuem nomes e funções claramente definidos, como se estivéssemos lendo o organograma de uma organização complexa. Cada um ocupava uma posição específica, tinha responsabilidades delimitadas e áreas de expertise particulares. Enki, cujo nome sumério é Enki, traduz-se como Senhor da Terra ou Senhor do Lugar Firme. Em acadiano é chamado Ea, que significa Casa da Água. É descrito como o deus da sabedoria, da água doce, da criação, da magia, das artes e ofícios. Funcionava como o cientista supremo dos Anunnaki, o engenheiro, aquele que resolve problemas aparentemente impossíveis. Quando os Anunnaki enfrentavam um desafio técnico, recorriam a Enki. Mas sua cidade sagrada era Eridu, considerada a cidade mais antiga da Suméria, possivelmente a cidade mais antiga do mundo. Seu templo, o Eabzu, a Casa do Abzu, estava construído sobre águas subterrâneas. O símbolo de Enki era a serpente, animal universalmente associado com sabedoria e transformação. Enlil, E-N-L-I-L, traduz-se como Senhor do Vento ou Senhor do Ar. Ocupava a função de administrador supremo, aquele que executava as decisões do Conselho Divino, o mantenedor da ordem cósmica e terrestre. Era mais rígido que Enki, mais interessado em eficiência e disciplina do que em bem-estar ou inovação. Sua cidade era Nippur, localizada no centro geográfico da Suméria. Nippur nunca foi uma capital política, mas sempre funcionou como o centro religioso mais importante. O templo de Enlil, o Ekur, a Casa-Montanha, era considerado o ponto de conexão entre o céu e a terra. Enlil controlava as tábuas do destino, os Mi em sumério, que eram decretos divinos, leis cósmicas, padrões fundamentais de civilização. Quem possuísse os Mi detinha a autoridade suprema sobre todos os assuntos. Nintu, também conhecida como Ninhursag ou Ninmah, possui vários nomes que revelam suas diferentes funções. Nintu significa Senhora do Nascimento. Ninhursag significa Senhora da Montanha Sagrada.
Ninmá significa Senhora Exaltada. Era a especialista em biologia, em dar forma à vida, a matriz da criação. Nos textos sobre a criação humana, é ela quem literalmente molda o primeiro humano com suas mãos, quem projeta o processo de gestação, quem resolve os problemas dos primeiros protótipos fracassados. Em terminologia contemporânea, Nai seria a diretora do departamento de bioengenharia. Nana, também chamado Sin em acadiano, era o deus da lua, filho de Enlil. Sua cidade era Ur, uma das mais importantes da Mesopotâmia. Seu templo era um dos maiores da região. Nana controlava os ciclos mensais, essenciais para a agricultura e rituais religiosos. O calendário mesopotâmico era lunar, o que demonstra a importância central desse membro da hierarquia Anunnaki. Utu, chamado Shamash em acadiano, era o deus do sol, filho de Nana e neto de Enlil. Era considerado o deus da justiça e da verdade. Dizia-se que nada podia se esconder dos olhos do sol. Funcionava como o juiz divino que tudo via e tudo conhecia. Seu papel era garantir que as leis fossem cumpridas e que a verdade prevalecesse. E Nana, chamada Ishtar em acadiano, era filha de Nana e neta de Enlil. Representava Vênus. Era tanto como estrela da manhã quanto como estrela da tarde. Era a deusa do amor, mas também da guerra, complexa, volátil, extremamente poderosa. A história mais famosa sobre Inanna é sua descida ao mundo inferior, onde desafia sua irmã Ereshkigal, rainha do reino dos mortos. É uma narrativa sobre morte e ressurreição, sobre poder e sacrifício, que se repete em muitas mitologias posteriores ao redor do mundo. Anu ocupava a posição de pai de todos, o deus do céu supremo. Depois de certo ponto na história suméria, Anu se retira e permanece nos céus, deixando que Enlil administre os assuntos terrestres. Porém, continua sendo a autoridade final, aquele que é consultado em decisões de máxima importância. O que chama a atenção imediatamente é que esses não são nomes poéticos abstratos. São títulos funcionais dentro de uma hierarquia organizada. Como se estivéssemos lendo a estrutura administrativa de uma corporação antiga. Há um diretor executivo supremo, Anu, um chefe de operações, Enlil, um chefe de pesquisa e desenvolvimento, Enki, uma diretora de bioengenharia, Nintu, e assim por diante, cada um com suas responsabilidades específicas e áreas de atuação definidas. Os textos descrevem esses seres não como espíritos incorpóreos flutuando nas nuvens, mas como entidades físicas com necessidades materiais concretas. Eles comiam. Um tema recorrente nos textos mesopotâmicos é a preparação elaborada de comida para os deuses. Bebiam. Existem hinos inteiros dedicados às cervejas favoritas de determinados deuses. Ficavam doentes ocasionalmente. Há textos médicos que descrevem tratamentos para deuses que sofriam de diferentes enfermidades. Apaixonavam-se. Os textos estão repletos de histórias de romance, luxúria e ciúme entre os Anunnaki. Dumuzi e Inanna formam o casal mais famoso. Sua história de amor trágico tornou-se o modelo para todas as narrativas posteriores de deuses que morrem e ressuscitam. Os Anunnaki competiam por poder entre si. Grande parte da mitologia mesopotâmica trata de conflitos entre diferentes Anunnaki por territórios, cidades, preeminência política. Eles se aliavam, traíam, negociavam, faziam acordos que depois quebravam e eventualmente morriam, embora vivessem muito mais que os humanos, incomparavelmente mais. A lista dos reis sumérios é particularmente fascinante nesse aspecto. Documenta os reis da Suméria desde o princípio, quando a realeza desceu do céu. Os primeiros 8 reis, aqueles que governaram antes do dilúvio, e possuem reinados que somam 241.200 anos no total. Um rei governou durante 43.200 anos, outro durante 36.000 anos. Números absolutamente impossíveis se os interpretarmos literalmente como anos humanos convencionais. Mas após o dilúvio, os reinados começam a encurtar
progressivamente. Primeiro são de milhares de anos, depois centenas, finalmente dezenas, até que eventualmente chegamos a reinados de duração humana normal, compatíveis com nossa expectativa de vida atual. Os acadêmicos convencionais descartam esses números como exagerações mitológicas sem significado real, mas consideremos outra possibilidade. E se os primeiros reis não fossem humanos, mas sim Anunnaki, seres com uma genética diferente da nossa, que viviam milhares de anos, como consequência natural de sua biologia distinta. E depois do dilúvio, quando os Anunnaki se retiraram gradualmente e deixaram que humanos assumissem o governo, os reinados encurtaram para durações humanas normais, refletindo simplesmente a expectativa de vida da nossa espécie. Os textos sugerem que os Anunnaki não se reproduziam rapidamente. Seus períodos de gestação eram longos e produziam descendência raramente. Isso faz sentido biológico se viviam milhares de anos. Não precisavam se reproduzir com frequência para manter sua população estável. Os humanos, em contraste, foram projetados para se reproduzir rapidamente. Precisávamos substituir trabalhadores que morriam jovens. Precisávamos expandir a população para cobrir todas as necessidades de mão de obra dos Anunnaki. E fomos otimizados para a produção rápida, não para a longevidade. Mas aqui surge um detalhe intrigante. Segundo alguns textos, certos humanos escolhidos, aqueles que serviam fielmente aos Anunnaki, podiam receber vida longa como recompensa especial. Atrahasis foi abençoado com uma existência que se estendeu por séculos após o dilúvio. Gilgamesh, segundo a epopeia que leva seu nome, era 2/3 Deus e 1/3 homem, resultado de uma união entre uma Anunnaki e uma humana. É possível que alguns humanos recebessem tratamento genético, modificações que estendiam artificialmente sua expectativa de vida. Seria isso o que os textos posteriores quiseram dizer quando falavam sobre comer da árvore da vida? No jardim do Éden bíblico, existem 2 árvores especiais: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão e Eva comem da primeira e são expulsos para que não comam da segunda. Deus declara explicitamente que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Conhecimento e longevidade. As 2 características principais que distinguiam os Anunnaki dos humanos comuns, e ambas são acessíveis através de árvores que, em linguagem antiga, poderiam representar linhagens genéticas, procedimentos médicos específicos, conhecimentos biológicos reservados. A metáfora da árvore como fonte de transformação biológica aparece em múltiplas culturas antigas, sempre conectada com imortalidade ou vida extraordinariamente longa. Os Anunnaki, portanto, não eram deuses no sentido de seres onipotentes e eternos, criadores do universo a partir do nada. Mas eram seres avançados, tecnologicamente superiores aos humanos em grau extremo, mas não infinitos. Tinham limitações concretas. Precisavam comer, precisavam de recursos materiais, precisavam de mão de obra para realizar trabalhos que consideravam degradantes ou exaustivos. E foi precisamente essa necessidade prática que os levou a nos criar. Isso nos conduz à pergunta mais importante de todas. Se os Anunnaki criaram os humanos para trabalhar, de onde vieram os próprios Anunnaki? Quem os criou? E por que vieram para a Terra em primeiro lugar? A resposta mais consistente que encontramos nos textos é que vieram para obter recursos. O recurso mais frequentemente mencionado é o ouro, mas também aparecem referências a outros minerais, cobre e estanho, necessários para fabricar bronze, pedras preciosas de diversos tipos e materiais de construção especializados. Isso tem desconcertado os estudiosos durante décadas. Se os Anunnaki eram seres tecnologicamente avançados, por que precisariam de ouro? O ouro é valioso para nós por razões econômicas e estéticas, mas que uso prático teria para uma civilização capaz de viajar entre mundos?
A resposta moderna a essa pergunta é absolutamente fascinante e começa a conectar os textos antigos com nossa própria ciência contemporânea de maneiras que poucos esperavam. O Enuma Elish representa o texto cosmogônico mais elaborado que a antiga Mesopotâmia nos legou. É um poema épico de aproximadamente 1000 linhas, gravado em 7 placas de argila. Seu nome deriva das 2 primeiras palavras do texto, Enuma Elish, que significam quando no alto. Foi descoberto em fragmentos nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal em Nínive, uma biblioteca que continha mais de 30.000 placas, a maior coleção de textos antigos jamais encontrada em um único local. Este épico não começa com a criação da humanidade. Começa muito antes, com a própria formação do cosmos. E o que descreve não é uma criação pacífica por decreto divino, mas uma guerra cósmica de proporções inimagináveis, um conflito entre gerações de deuses que culmina na reorganização completa do universo. No princípio, segundo o Enuma Elish, existiam apenas 2 entidades primordiais: a Apsu, as águas doces subterrâneas, o abismo de água fresca que alimenta nascentes e rios, e Tiamat, as águas salgadas do oceano primitivo, o mar caótico e sem forma que cercava toda a existência. Essas 2 forças primordiais existiam em estado de mistura, sem separação clara, sem forma definida. É numa espécie de caos aquático, onde nada ainda havia sido diferenciado. Da união dessas águas primordiais nasceram os primeiros deuses, os Anunnaki mais antigos. Primeiro vieram Lahmu e Lahamu, divindades do limo, seres que representavam os sedimentos que se formam, onde águas doces e salgadas se encontram. Deles nasceram Anshar e Kishar, representando o horizonte do céu e o horizonte da terra, a primeira separação entre o que está acima e o que está abaixo. De Anshar veio Anu, o céu propriamente dito, o espaço celestial. E de Anu veio Ea, também chamado Enki, o mais sábio entre todos os deuses, senhor das águas doces e de todo conhecimento. Mas esses deuses jovens eram inquietos, barulhentos, cheios de energia. Movimentavam-se constantemente, dançavam, criavam distúrbios nas águas primordiais. Mas seu comportamento perturbava o descanso de Apsu, que não conseguia mais repousar, nem de dia, nem de noite. Apsu, irritado além do limite de sua paciência, tomou uma decisão drástica. Dirigiu-se a Tiamat e declarou que o comportamento daqueles deuses jovens havia se tornado intolerável, que não conseguia mais descansar, que os destruiria, que poria fim ao caminho deles, que houvesse silêncio para que pudessem finalmente dormir em paz. Tiamat inicialmente resistiu à ideia de destruir seus próprios descendentes. Mas Apsu estava determinado. Ea, porém, o mais sábio dos deuses jovens, descobriu o plano antes que pudesse ser executado. Utilizando seu conhecimento profundo de encantamentos e palavras de poder, Ea criou um círculo mágico ao redor de Apsu. Lançou sobre ele um sono profundo, um torpor do qual não haveria despertar. E enquanto Apsu dormia, Ea o matou. Tomou sua coroa, vestiu-se com seu manto de esplendor e estabeleceu sua morada nas profundezas onde Apsu havia existido. Nas profundezas desse Apsu conquistado, Ea criou sua câmara sagrada. Ali, com sua esposa Damkina, concebeu um filho. Este filho era Marduk, e desde seu nascimento era extraordinário, diferente de qualquer deus que existira antes. O texto o descreve com detalhes que beiram o fantástico. Perfeito em todos os seus membros. Sua compreensão era dupla, sua forma era imponente. Quando movia os lábios, fogo brotava. 4 eram seus olhos, 4 eram suas orelhas. Quando falava, chamas emanavam de sua boca. Enquanto isso, Tiamat ficou enfurecida pela morte de Apsu, seu consorte primordial. Tomada pela sede de vingança,
Por essa ela criou um exército de monstros para punir os deuses jovens que haviam causado a morte de Apsu. O texto descreve essas criaturas com vivacidade perturbadora. Serpentes gigantes com veneno correndo em suas veias em vez de sangue. Dragões ferozes cujos corpos irradiavam terror. Homens escorpião com ferrões letais. Homens peixe cobertos de escamas impenetráveis. Homens touro de força descomunal. 11 tipos diferentes de monstros no total, cada um mais terrível que o anterior. E Tiamat colocou Kingo, seu novo consorte, como comandante supremo desse exército abominável. Entregou a ele as tábuas do destino, conferindo-lhe autoridade cósmica sobre toda a existência. Os Anunnaki ficaram aterrorizados diante daquela ameaça. Nenhum deles ousava enfrentar Tiamat e sua horda de criaturas impossíveis. Ea, que havia matado Apsu, recusou-se a lutar. Tin-Anu, o pai celestial de todos os deuses, também se recusou. Parecia que os deuses jovens estavam condenados à destruição nas mãos da mãe primordial enfurecida. Foi então que Marduk, embora ainda fosse jovem, apresentou-se voluntariamente. Declarou perante a Assembleia dos Deuses que se verdadeiramente deveria ser o vingador deles, se deveria vencer Tiamat e salvá-los, então exigia que convocassem uma assembleia e o proclamassem supremo em autoridade sobre todos os destinos. Que se sentassem juntos alegremente no salão de assembleias e que sua palavra, como a deles, determinasse o destino de todas as coisas. Que o que ele ordenasse não pudesse ser alterado nem revogado o mandato de sua boca. Os Anunnaki aceitaram as condições de Marduk. Organizaram um grande banquete. Comeram pão, beberam vinho, embriagaram-se com cerveja doce. E em sua euforia proclamaram Marduk como o rei supremo. Para testar seus poderes, deram-lhe uma constelação e ordenaram que falasse para fazê-la desaparecer. Marduk falou e a constelação se desvaneceu do céu. Ordenaram que falasse novamente para fazê-la reaparecer. Marduk falou e as estrelas retornaram aos seus lugares. Com esse poder sobre os próprios astros celestiais, os deuses souberam que Marduk era genuinamente supremo, digno de enfrentar Tiamat. Marduk então se armou para a batalha cósmica. Tomou um arco e uma aljava de flechas. Empunhou uma massa devastadora. Diante de si colocou o relâmpago como arma. Encheu seu corpo com chamas ardentes. Fabricou uma rede para capturar Tiamat. Uma rede da qual não haveria escape. Convocou os 4 ventos cardeais, o vento do sul, o vento do norte, o vento do leste, o vento do oeste. Se criou 7 ventos adicionais, o vento maligno, o redemoinho, o furacão e outros de poder devastador. Montado em seu carro de tempestade, cercado por tempestades e raios, dirigiu-se ao encontro de Tiamat. A batalha que se seguiu foi épica em escala cósmica. Quando Tiamat abriu sua boca monstruosa para devorá-lo, Marduk enviou os ventos malignos para dentro dela, impedindo que fechasse os lábios. Os ventos inflaram seu ventre grotescamente. Aproveitando o momento em que ela estava distendida e vulnerável, Marduk disparou uma flecha diretamente em sua boca aberta. A flecha atravessou seu interior, dividiu seu coração. Tiamat foi vencida. A mãe primordial jazia morta. Marduk pisoteou seu cadáver. Depois, com a precisão de um artesão divino, ele a desmembrou. Dividiu seu corpo imenso como quem prepara um peixe para secar ao sol. Em uma metade elevou para formar a abóbada celeste, o firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. A outra metade estendeu para formar a terra firme, sobre a qual caminhamos. De seu sangue fez correr os rios. De seus olhos brotaram o Tigre e o Eufrates, os 2 grandes rios da Mesopotâmia. De suas costelas formou as montanhas. De sua cauda criou a Via Láctea que atravessa o céu noturno. Esta parte do Enuma Elish é claramente cosmológica, repleta de metáforas sobre forças primordiais em conflito.
Alguns estudiosos interpretam Tiamat como representação do oceano caótico, Apsu como a água doce subterrânea, e sua separação como o processo geológico de formação do mundo habitável. É poesia sobre a origem do cosmos, expressa na linguagem que aquela civilização possuía. Mas então, na sexta placa do épico, o tom muda drasticamente. Torna-se específico, técnico, quase protocolar. Os Anunnaki, depois de criar o mundo ordenado, depois de organizar os céus e posicionar as estrelas em suas constelações, depois de designar os meses e os dias, deparam-se com um problema eminentemente prático. Alguém precisa manter tudo isso funcionando. Alguém precisa trabalhar a terra, cavar canais de irrigação, cultivar os campos, construir os templos. E os Anunnaki não desejam fazer esse trabalho eles mesmos. Já trabalharam durante éons. Merecem descanso e adoração. Então, Marduk tem uma ideia. Convoca a Assembleia dos Deuses e pergunta quem foi que tramou a rebelião original. Quem fez com que Tiamat se preparasse para a batalha. Que esse instigador da guerra seja entregue. Que ele receba o castigo, mas que todos os demais vivam em paz. E os deuses menores que haviam servido a Tiamat apontaram para Kingu. Foi Kingu quem tramou a conspiração. Foi Kingu quem incitou Tiamat à rebelião. Kingu foi trazido perante a Assembleia. Foi amarrado. Foi apresentado diante de Ea. E então vem a passagem que quase ninguém discute publicamente. A passagem que conecta este épico cosmogônico diretamente com a criação da humanidade. O texto declara com clareza absoluta que impuseram o castigo sobre Kingu e cortaram seus vasos sanguíneos. De seu sangue, criaram a humanidade. Ea impôs o serviço sobre eles e libertou os deuses. Pare e releia essas palavras. De seu sangue, criaram a humanidade. Não de argila sozinha, não de um sopro divino abstrato, do sangue de um deus executado, misturado com matéria terrestre. O termo usado para a humanidade aqui é Awilum, que significa homem ou trabalhador. E o propósito é declarado sem ambiguidade alguma. Ea impôs o serviço sobre eles e libertou os deuses. Esta não é uma narrativa sobre um criador amoroso produzindo companheiros para sua solidão cósmica. Esta é uma história sobre engenharia de força de trabalho. Os humanos foram criados para trabalhar, para servir, para permitir que os Anunnaki vivessem em conforto permanente, sem precisar realizar labores físicos. Há algo ainda mais perturbador nessa descrição quando a examinamos com atenção. Fala-se em cortar os vasos sanguíneos de Kingu e usar seu sangue. Em todos os textos mesopotâmicos, quando falam de sangue, não se referem simplesmente ao líquido vermelho que circula no corpo. Referem-se à essência da vida, à substância que carrega a identidade, ao que nós hoje chamaríamos de material genético. E quando falam de argila, não estão se referindo apenas à lama comum. A argila nos textos mesopotâmicos frequentemente representa a matéria-prima, a substância básica, aquilo que já existe na natureza. Neste contexto, a argila seria um hominídeo primitivo que já habitava a Terra, um ser com forma basicamente humana, mas sem a centelha de inteligência elevada que nos distingue dos outros primatas. Misturar o sangue de Kingu, um deus com capacidades cognitivas avançadas, com a argila terrestre, um hominídeo primitivo. De que outra maneira uma civilização de 5.000 anos atrás descreveria engenharia genética? Como mais explicariam que tomaram um primata terrestre e lhe enxertaram características de uma espécie mais avançada? Capacidades que não possuía naturalmente? Os Anunnaki ficaram gratos pela solução. Em celebração por sua libertação do trabalho manual, construíram Babilônia. O texto descreve que durante um ano completo fabricaram tijolos. Quando o segundo ano chegou, ergueram a cúspide do Exagilá, a torre escalonada, alta como o próprio Apsu. Essa seria a casa de Marduk, uma montanha artificial que conectava a terra com os céus, permitindo comunicação entre os reinos. No banquete que se seguiu à inauguração, os Anunnaki proclamaram os 50 nomes de Marduk, cada nome representando um de seus poderes e aspectos divinos. Esse ritual dos 50 nomes
tornou-se central para a religião babilônica posterior. Recitar os 50 nomes de Marduk era relembrar toda a história da criação, desde o caos primordial até a ordem estabelecida. Mas escondido no coração dessa épica narrativa de batalhas divinas e criação cósmica, encontra-se esse fragmento estranho, quase casual, e de seu sangue criaram a humanidade, como se fosse um detalhe menor, uma nota de rodapé na grande história do cosmos, como se fosse absolutamente óbvio que os humanos não surgiram naturalmente por processos evolutivos, mas foram manufaturados, montados, projetados com um propósito específico em mente. Enki viajou até Shuruppak, a cidade onde vivia Atrahasis, o humano mais sábio e mais devoto ao deus das águas. Atrahasis havia servido fielmente no templo de Enki durante anos incontáveis. Havia aprendido mais que qualquer outro ser humano de sua época. Enki o considerava quase como um filho, um experimento que havia dado certo além de todas as expectativas. Mas Enki não podia falar diretamente com Atrahasis. Havia jurado perante todos os Anunnaki que não advertiria nenhum humano sobre o dilúvio que se aproximava. Se quebrasse esse juramento, enfrentaria consequências severas. Então encontrou uma solução técnica, uma brecha linguística em seu voto que mudaria o curso da história humana. Em vez de entrar na casa de Atrahasis, Enki permaneceu do lado de fora, junto à parede de juncos que formava uma das paredes da construção, e falou com a parede. O texto preserva as palavras exatas dessa comunicação indireta. Parede de juncos, parede de juncos, parede, escuta, casa, reflete. Homem de Shuruppak, filho de Ubartutu, derruba tua casa, constrói um barco, abandona as riquezas, busca a vida, despreza as posses, mantém viva a alma, sobe ao barco todas as sementes das coisas viventes. O barco que construirás, suas dimensões todas serão iguais. Seu comprimento e largura serão os mesmos. Cobre-o como o Apsu. Atrahasis, que estava dentro da casa, e ouviu cada palavra, não tecnicamente de Enki, mas de uma parede. Enki não havia quebrado seu juramento. Não havia falado com nenhum humano. Havia falado com uma estrutura arquitetônica que, por coincidência, tinha um humano do outro lado. A mensagem fora entregue sem que o pacto entre os deuses fosse tecnicamente violado. Atrahasis obedeceu sem hesitação. O texto descreve a construção do barco com detalhes que impressionam pela precisão técnica. Não era uma embarcação simples, um barco de pescador ou uma balsa improvisada. Era uma estrutura massiva, uma arca de múltiplos níveis, projetada para sobreviver a um cataclismo de proporções globais. Tinha que ser suficientemente grande para abrigar sua família. Artesãos selecionados que conheciam ofícios valiosos e casais de cada espécie animal. O barco possuía 7 níveis e estava dividido em 9 compartimentos. As paredes interiores e exteriores foram impermeabilizadas com betume. O texto menciona a quantidade exata de material utilizado. Carreguei 3 vezes 3.600 medidas de betume no forno. Quando o barco ficou completo, Atrahasis subiu a bordo com sua família. Subiu artesãos que conheciam ofícios essenciais para reconstruir a civilização. Um carpinteiro, um ferreiro, um oleiro, um tecelão. Subiu casais de cada espécie animal e aguardou. O dilúvio veio exatamente como Enki havia advertido através da parede. O texto descreve a catástrofe com intensidade visceral que atravessa os milênios. Os Anunnaki ergueram tochas, iluminando a terra com seu resplendor aterrador. Um silêncio de morte precedeu o rugido da tempestade. O dilúvio rugiu como um touro enfurecido. O vento silvou como uma águia em ataque. A escuridão era densa como tecido negro. O sol não podia ser visto. Durante 7 dias e 7 noites, as águas subiram implacavelmente. As montanhas foram cobertas. Todas as cidades foram submersas. Toda a humanidade pereceu, exceto aqueles protegidos dentro do barco.
E aqui o texto revela algo extraordinário sobre os próprios Anunnaki. Não eram imunes ao desastre que haviam causado. Não podiam simplesmente voar para o céu e escapar sem consequências. O texto declara que os Anunnaki, os grandes deuses, sentavam-se com sede e fome. A deusa chorava com eles. Nintu, a sábia, tinha seus lábios cobertos de febre. Os Anunnaki choravam com ela. Os deuses, todos humilhados, sentavam-se chorando. Por que choravam? Porque sem humanos não havia quem cultivasse comida. Não havia quem fizesse oferendas nos templos. Não havia quem cozinhasse, construísse, mantivesse a infraestrutura que tornava a vida dos Anunnaki confortável. Em sua dependência da mão de obra humana, os Anunnaki haviam se tornado vulneráveis. Ao destruir os humanos, haviam destruído também seu próprio sistema de suporte. Sem nós, eles sofriam. Quando as águas finalmente recuaram, o barco pousou no monte Nisir. Atrahasis abriu uma escotilha e observou o mundo exterior. Não havia sinais de vida em parte alguma. Enviou uma pomba. A pomba retornou. Não havia encontrado lugar para pousar. Enviou uma andorinha. A andorinha também retornou. Finalmente, enviou um corvo. O corvo encontrou terra seca. Encontrou carniça para comer. Não retornou. Atrahasis soube então que era seguro desembarcar. Abriu o barco completamente e libertou os animais para repovoarem a terra. E ofereceu um sacrifício aos deuses que haviam tentado destruí-lo. Queimou incenso e carne sobre um altar improvisado. O texto descreve a reação dos Anunnaki com uma imagem que permanece gravada na memória de quem a lê. Os deuses sentiram o aroma agradável. Os deuses se aglomeraram como moscas ao redor do sacrificante. Considere essa imagem. Os poderosos Anunnaki, famintos após dias sem oferendas, reunindo-se como moscas ao redor de comida. Não são deuses onipotentes e autossuficientes flutuando acima das necessidades materiais. São seres que dependem dos humanos, tanto quanto os humanos dependem deles. A relação é simbiótica, não unilateral. Enlil chegou ao local do sacrifício quando viu o barco. Quando percebeu que alguns humanos haviam sobrevivido ao extermínio que ele próprio havia ordenado, explodiu em fúria incontrolável. Algum ser vivente escapou. Nenhum homem deveria ter sobrevivido à destruição. Voltou-se para os outros deuses, acusando-os de traição, exigindo saber quem havia violado o pacto de silêncio. Mas Enki se defendeu com lógica cuidadosa, demonstrando que não havia tecnicamente quebrado seu juramento. Argumentou ainda contra a própria sabedoria do dilúvio. Como pudeste, sem refletir, trazer o dilúvio? Sobre o pecador impõe seu pecado, sobre o transgressor impõe sua transgressão, mas não extermines por completo. Não sejas tão severo. Em vez do dilúvio, poderia ter vindo um leão e reduzido a humanidade. Em vez do dilúvio, poderia ter vindo um lobo e reduzido a humanidade. Em vez do dilúvio, poderia ter vindo fome e devastado a terra. Em vez do dilúvio, poderia ter vindo peste e golpeado a humanidade. E então, Enki revelou sua jogada final. Não havia quebrado seu juramento. Não havia falado diretamente a nenhum humano. Eu não revelei o segredo dos grandes deuses. Fiz Atrahasis ver um sonho. E assim, ele ouviu o segredo dos deuses, tecnicamente verdadeiro. Enki havia falado com uma parede. Atrahasis havia escutado do outro lado. Poderia ser interpretado como um sonho, uma revelação indireta, uma visão profética. O juramento não fora violado em termos estritos. Após longo debate entre os deuses reunidos, chegou-se a um compromisso. A humanidade poderia continuar existindo, mas sua população seria controlada por meios menos drásticos que dilúvios globais periódicos. O texto enumera os novos controles estabelecidos. Mas que exista uma terceira categoria entre os povos, entre a gente, mulheres que dão à luz
e mulheres que não dão à luz. Que exista entre o povo a demônio Pacitu para arrebatar o bebê do colo de quem deu à luz. Estabelece mulheres sacerdotisas, mulheres Ugbabtu, mulheres Entu, que estão proibidas de dar à luz. Em outras palavras, infertilidade natural em algumas mulheres, mortalidade infantil causada por doenças e papéis religiosos que exigiam celibato. Métodos de controle populacional que não requeriam extermínio em massa periódico. Enlil, finalmente apaziguado, abençoou Atrahasis e sua esposa. Concedeu-lhes vida extraordinariamente longa, quase imortalidade, como recompensa por seu serviço involuntário na preservação da espécie. Esta história do dilúvio não existe apenas nos textos mesopotâmicos. Variações dela aparecem em praticamente todas as culturas antigas do planeta. Foram catalogadas mais de 200 tradições diferentes de inundações catastróficas em culturas de todos os continentes habitados. Na Índia, os Vedas contam sobre Manu, que constrói um barco para sobreviver ao Pralaya, a dissolução universal. Na China, as lendas falam do grande dilúvio de Gun e Yu. Na Grécia, Deucalião e Pirra sobrevivem a uma inundação enviada por Zeus. No México, os astecas narram o fim do quarto sol por um dilúvio massivo. Os maias preservam no Popol Vuh a memória de deuses destruindo humanidades anteriores com água. Os incas falam de Viracocha, causando uma inundação purificadora. Tribos nativas americanas, desde os algonquinos no norte até povos amazônicos no sul, possuem tradições de dilúvio. Na Austrália, os aborígenes contam histórias de inundações que engoliram terras costeiras inteiras. No Pacífico, praticamente cada ilha polinésia preserva tradições de um grande dilúvio ancestral. A consistência dessas narrativas é perturbadora demais para ser ignorada. Não são lendas vagas sobre chuvas fortes locais. São relatos específicos de inundações globais ou quase globais que destruíram civilizações anteriores, onde apenas alguns poucos sobreviveram, geralmente em embarcações, geralmente advertidos por uma divindade benevolente. Durante muito tempo isso foi descartado como mitologia universal, um arquétipo psicológico proposto por Carl Jung. Inundações são comuns em toda parte, argumentavam os céticos. Então, naturalmente, as culturas desenvolvem mitos sobre elas. Mas em 1990, dois geólogos da Universidade de Colômbia, William Ryan e Walter Pittman, publicaram evidências que transformaram completamente essa discussão. Estudaram o Mar Negro, perfuraram núcleos de sedimento do fundo marinho e descobriram algo extraordinário preservado nas camadas geológicas. Há aproximadamente 7.600 anos, o Mar Negro experimentou uma inundação catastrófica de proporções difíceis de imaginar. Antes desse evento, o Mar Negro era um lago de água doce, significativamente menor que sua extensão atual, com uma costa aproximadamente 150 metros mais baixa que o nível presente. Comunidades neolíticas viviam ao longo de suas margens, pescando, cultivando, construindo aldeias. Então, o nível do mar Mediterrâneo, que vinha subindo desde o fim da era glacial, finalmente superou a barreira do Estreito de Bósforo. E a água salgada do Mediterrâneo irrompeu violentamente no lago de água doce. Os cálculos de Ryan e Pittman sugerem que a água fluía a uma taxa 200 vezes superior às cataratas do Niágara. A cada dia, o nível da água subia aproximadamente 15 centímetros. Em questão de meses, centenas de milhares de quilômetros quadrados foram inundados. Todas as comunidades costeiras foram destruídas completamente. Os sobreviventes teriam que fugir para o interior em desespero. Essa inundação do Mar Negro poderia explicar as lendas de dilúvio em toda a região mesopotâmica e adjacências. As pessoas que escaparam teriam levado consigo a memória traumática do evento, transmitindo-a através de gerações até que finalmente foi registrada nas placas sumérias. Mas a inundação do Mar Negro ocorreu há 7.600 anos. As placas sumérias, contudo, me falam de eventos muito mais antigos ainda, de uma era anterior ao dilúvio que poderia preceder esse evento por milhares de anos adicionais. E aqui entra a evidência geológica mais ampla, que poucos se atrevem a conectar.
Ao final da última, era glacial. Há aproximadamente 11.600 anos, houve um evento climático massivo conhecido como Dryas Recente. As geleiras vinham recuando gradualmente durante milhares de anos. O clima aquecia lentamente. Mas há aproximadamente 12.900 anos, subitamente o clima esfriou dramaticamente outra vez. Europa e América do Norte voltaram quase a condições glaciais plenas. Esse período frio durou aproximadamente 1.300 anos. Então, há 11.600 anos, terminou abruptamente. As temperaturas subiram até 10 graus Celsius em apenas algumas décadas. As geleiras derreteram rapidamente, liberando volumes colossais de água. O nível do mar subiu aproximadamente 120 metros em poucos séculos. Qualquer civilização costeira, qualquer assentamento em vales de rios, qualquer comunidade em terras baixas teria sido engolida pelas águas. Se existiam cidades, portos, centros populacionais nas costas há 12.000 anos, agora estariam sob centenas de metros de água oceânica, invisíveis para a arqueologia convencional que escava apenas em terra firme. Göbekli Tepe, aquele complexo de templos na Turquia que desafia todas as explicações convencionais, foi construído precisamente nesse período. As estruturas mais antigas datam de aproximadamente 9.600 anos antes da Era Comum, imediatamente após o fim do Dryas Recente. A Göbekli Tepe está localizado numa montanha a 760 metros acima do nível do mar. Teria sobrevivido a qualquer inundação. E após aproximadamente 1.000 anos de uso contínuo, por volta de 8.000 antes da Era Comum, foi deliberadamente enterrado. Alguém tomou a decisão consciente de cobrir aqueles magníficos templos com toneladas de terra. Por que enterrar um templo? Por que ocultar algo tão importante? A menos que estivessem preservando-o. A menos que soubessem que outro desastre se aproximava e quisessem garantir que sobrevivesse para que gerações futuras pudessem descobri-lo. Os textos sumérios afirmam que antes do dilúvio existiam cidades, civilizações, conhecimento avançado. Afirmam que os Apkallu, os 7 sábios, preservaram esse conhecimento, gravaram-no em placas, ensinaram-no a sobreviventes selecionados. E quando o dilúvio recuou, quando o mundo começou novamente, esses sobreviventes reconstruíram, não a partir do zero, mas a partir da memória, a partir dos planos preservados do que existira antes. O ouro possui propriedades que o tornam absolutamente insubstituível para a tecnologia avançada. Isso não é especulação mística, é física e química básica que qualquer engenheiro moderno pode confirmar. Primeiro, a condutividade. O ouro figura entre os melhores condutores de eletricidade conhecidos pela ciência. Diferentemente de outros metais condutores, não se corrói nem se oxida sob nenhuma condição atmosférica natural. Mantém sua condutividade elétrica indefinidamente, por milênios se necessário. Para circuitos que precisam funcionar sem manutenção durante longos períodos, o ouro é incomparável. Segundo, a reflexão de radiação. O ouro reflete radiação infravermelha com eficiência de 99%. É por essa razão que os visores dos capacetes de astronautas são revestidos com uma fina camada de ouro. É por isso que satélites espaciais e telescópios orbitais utilizam ouro em seus escudos térmicos. Para qualquer tecnologia que precise operar no espaço, exposta à radiação solar intensa, o ouro oferece proteção que nenhum outro material pode igualar. Terceiro, a biocompatibilidade. O ouro não é tóxico para organismos biológicos. Pode ser implantado em corpos vivos, sem causar rejeição ou envenenamento. A medicina moderna utiliza ouro em implantes, em tratamentos para artrite reumatoide, em diagnósticos avançados. Para uma civilização que integrasse tecnologia com biologia, que utilizasse implantes ou dispositivos biônicos, o ouro seria material essencial. Quarto, a durabilidade absoluta. O ouro não se decompõe, não se oxida, não reage com praticamente nenhuma substância natural. Permanece estável durante milhões de anos, sem alteração. Para preservar informação a longo prazo, para construir estruturas que precisam durar eras geológicas,
O ouro é o material definitivo. Se os Anunnaki possuíam tecnologia espacial, se navegavam entre planetas ou mesmo entre sistemas estelares, o ouro seria absolutamente essencial para suas operações. Escudos contra a radiação cósmica, circuitos eletrônicos que funcionam sem degradação, revestimentos protetores para naves e estações, componentes médicos para manutenção biológica durante viagens longas. O ouro não seria luxo ou decoração, seria necessidade operacional crítica. E se viessem de um lugar onde o ouro era escasso, e onde os depósitos superficiais já haviam sido esgotados há muito tempo, teriam que buscá-lo em outros mundos. A Terra, geologicamente jovem e rica em minerais, seria um verdadeiro tesouro. Os textos mesopotâmicos descrevem explicitamente que os Anunnaki estabeleceram operações de mineração na Terra. O Atrahasis menciona especificamente que os Igigi foram enviados para cavar profundamente na Terra. Escavaram durante 40 períodos antes de se rebelarem contra o trabalho extenuante. Essa descrição não corresponde à construção de canais de irrigação, como alguns acadêmicos preferem interpretar. Canais são escavados horizontalmente, seguindo o curso natural da água. O texto fala de cavar profundamente, verticalmente penetrando nas entranhas da terra. Isso descreve mineração, não irrigação. E aqui surge uma evidência geológica que poucos conhecem e menos ainda discutem. Na África do Sul, na região de Mpumalanga e no reino de Eswatini, anteriormente conhecido como Suazilândia, existem poços de mineração extraordinariamente antigos. Na década de 1970, arqueólogos descobriram esses poços e coletaram materiais orgânicos encontrados neles para datação por carbono 14. Os resultados foram perturbadores. Alguns desses poços têm mais de 100 mil anos de antiguidade. Antecedem qualquer civilização humana, conhecida por dezenas de milhares de anos. Quando essas minas estavam em operação, o Homo sapiens mal havia emergido como espécie distinta. Não existiam cidades em parte alguma do planeta. Não existia agricultura. Não existia metalurgia. Segundo a história convencional, de não deveria existir mineração organizada. A explicação oficial classifica esses poços como minas de ocre, um pigmento vermelho utilizado em rituais primitivos. Mas análises detalhadas demonstram que também extraíam ouro desses locais. E a escala das operações era massiva, requerendo organização sofisticada e mão de obra numerosa que não deveria existir naquela época remota. Quem estava minerando o ouro na África há 100 mil anos? Não havia civilizações humanas capazes de organizar tal empreendimento. Mal existiam humanos modernos anatomicamente. A pergunta permanece sem resposta satisfatória dentro do paradigma convencional. É possível que essas minas antigas fossem operadas inicialmente pelos próprios Anunnaki, utilizando mão de obra Igigi, e posteriormente, após a criação dos humanos, e utilizando trabalhadores humanos que haviam sido projetados precisamente para esse propósito. A localização faz sentido. A África do Sul possui alguns dos depósitos de ouro mais ricos e profundos do planeta. Se você viesse de outro mundo buscando ouro, a África seria um destino lógico. Nos textos sumérios, o ouro não é apenas um recurso econômico. É o metal sagrado, o metal dos deuses por excelência. As estátuas divinas nos templos eram cobertas de ouro, não como mera decoração estética, mas porque o ouro era considerado essencial para a presença divina. Os textos egípcios vão ainda mais longe. Descrevem explicitamente que os deuses possuíam ossos de prata e carne de ouro. Isso poderia ser linguagem puramente metafórica, poesia sobre a natureza resplandecente dos seres divinos. Mas também poderia ser descrição literal. Mas se os Anunnaki possuíam tecnologia avançada integrada em seus corpos, se utilizavam implantes, dispositivos biônicos, componentes que requeriam materiais não corrosivos e altamente condutivos, o ouro e a prata seriam escolhas ideais. Ossos de prata, estruturas de suporte internas feitas de metal nobre, carne de ouro, revestimentos externos, interfaces dérmicas,
componentes visíveis feitos do metal mais durável e condutor. Quando os faraós eram enterrados com máscaras de ouro, quando suas múmias eram cobertas com o metal precioso, não era simples ostentação de riqueza. Era tentativa de imitação divina, esforço para possuir carne de ouro como os deuses que haviam caminhado entre seus ancestrais. Todas as grandes civilizações antigas do planeta valorizavam o ouro acima de todos os outros metais, muito além do que sua utilidade prática aparente justificaria. Os incas chamavam o ouro de suor do sol, substância sagrada emanada do astro divino. Os astecas chamavam-no Teocuitlatl, excremento dos deuses, não como desprezo, mas como reconhecimento de que era substância sagrada, que os deuses deixavam na terra para benefício dos mortais. Nas Américas, civilizações que jamais tiveram contato com a Mesopotâmia ou o Egito, separadas por oceanos imensos e milhares de anos, independentemente, chegaram à mesma conclusão fundamental. O ouro é o metal divino, o metal dos deuses, o metal que conecta o terrestre com o celestial. Por que essa consistência global? Porque culturas completamente isoladas, umas das outras, associaram especificamente o ouro com o divino? A resposta materialista convencional afirma que o ouro é bonito, raro e não se oxida. Lá então, naturalmente, as culturas o valorizam. Mas essa explicação não satisfaz quando examinada com cuidado. Existem outras substâncias raras e belas. Existem outras pedras preciosas que não se degradam. Por que especificamente o ouro recebeu status divino universal? A outra resposta, aquela que os textos antigos sugerem, é que essas culturas herdaram conhecimento sobre a importância real do ouro. Conhecimento transmitido por aqueles que vieram dos céus, pelos Anunnaki ou seus equivalentes em outras tradições. E esse conhecimento persistiu culturalmente mesmo depois que os visitantes celestiais partiram, mesmo quando as razões técnicas originais foram esquecidas. Os zigurates da Mesopotâmia não eram apenas edifícios religiosos, eram estruturas codificadas, máquinas de conhecimento que preservavam informação em pedra. Reconsidere o zigurate de Ur, dedicado ao deus lunar Nana. Possuía 3 terraços escalonados. A plataforma base media 64 por 46 metros. A altura total alcançava aproximadamente 30 metros. Esses números não eram arbitrários. 64 equivale a 8 multiplicado por 8. Na numerologia suméria, 8 era o número associado a Inanna e ao planeta Vênus. 46 relaciona-se com ciclos lunares específicos. A orientação do zigurate estava alinhada precisamente com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, com precisão que impressiona engenheiros modernos. O zigurate de Babilônia, o Etemenanque que inspirou a história bíblica da Torre de Babel, era ainda mais elaborado em sua codificação. Possuía 7 níveis, cada um pintado de uma cor diferente, representando 7 corpos celestes visíveis a olho nu. Lua em branco prateado, Mercúrio em azul, Vênus em amarelo dourado, Sol em ouro puro, Marte em vermelho, Júpiter em laranja, Saturno em negro. A altura total do Etemenanque era aproximadamente 91 metros, a mesma medida que sua base quadrada, 91 por 91 metros. Essa proporção de 1 para 1, comprimento igual a largura igual à altura, não era acidental. Representava o cubo perfeito, a casa cósmica, o universo contido em forma geométrica ideal. Os templos egípcios demonstravam precisão igualmente impressionante. O complexo de Karnak está alinhado com o solstício de inverno de maneira que os raios solares penetram o santuário interno apenas nessa data específica. O templo de Abu Simbel foi projetado para que 2 vezes por ano, e no aniversário de Ramsés II e no aniversário de sua coroação, os raios do sol atravessem 60 metros de corredores escuros e iluminem precisamente as estátuas dos deuses no santuário mais profundo. As pirâmides de Gizé estão alinhadas com a constelação de Órion, tal como aparecia há 12.000 anos.
Não como aparecia quando as pirâmides foram supostamente construídas há 4.500 anos. É como se os egípcios estivessem comemorando uma época muito anterior, preservando em pedra a memória de um tempo que antecedia sua própria civilização por milhares de anos. Os maias construíram Chichén Itzá, de maneira que durante os equinócios, as sombras criam a ilusão visual de uma serpente descendo pelas escadarias da pirâmide de Kukulcán. Teotihuacán foi projetada com as distâncias entre templos, representando as órbitas planetárias em escala precisa. Todas essas civilizações, separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos, compartilhavam um conhecimento comum, que a arquitetura podia codificar informação astronômica, matemática, científica. Que templos podiam funcionar como computadores de pedra, preservando conhecimento crucial para a posteridade. Por que essa obsessão em preservar conhecimento em pedra? Por que tabletes de argila podem se quebrar? Papiros apodrecem com o tempo. Tradições orais se distorcem através das gerações. Mas a pedra permanece. Se você quer enviar uma mensagem através de milênios, através de catástrofes, através do colapso de civilizações inteiras, você a grava em pedra. E você a constrói em proporções que qualquer matemático futuro reconhecerá como significativas. Você a alinha com os céus de maneira que qualquer astrônomo futuro compreenderá. Os Anunnaki sabiam sobre o dilúvio que se aproximava. Os textos afirmam que Enlil o planejou deliberadamente. Mas alguns Anunnaki, particularmente Enki, sabiam que após o cataclismo, o conhecimento acumulado seria perdido, a menos que fosse preservado de forma deliberada e durável. Então codificaram esse conhecimento em templos, em pirâmides, em estruturas megalíticas espalhadas ao redor do mundo. Conhecimento de matemática avançada, conhecimento dos ciclos celestiais, conhecimento das proporções sagradas que regem o cosmos. Tudo gravado em pedra para que sobrevivesse às águas, aos séculos, aos milênios. E funcionou. Milhares de anos depois, já ainda podemos ler esses códigos, ainda podemos observar os alinhamentos astronômicos, ainda podemos medir as proporções e reconhecer o conhecimento matemático sofisticado que continham. A mensagem atravessou o tempo exatamente como foi planejada. Enquanto você reflete sobre essas conexões entre o ouro, os templos codificados e o conhecimento preservado através das eras, o arquivista noturno gostaria de saber de qual parte do mundo você está acompanhando esta exploração. Está na América Latina, onde civilizações antigas também falavam de deuses que desceram dos céus trazendo conhecimento? Na Europa, perto dos museus onde essas placas mesopotâmicas repousam em vitrines? Na Ásia, África, Oceania? Deixe sua localização nos comentários. Cada ponto nesse mapa global representa mais uma pessoa que ousa questionar a narrativa oficial sobre nossa origem e nossa história.